Ela não tinha certeza de como chegou até ali, mas antes da história começar, fica um pedido rápido: se inscreva no canal para não perder nenhuma história, curta este vídeo para apoiar o conteúdo e comente de onde você está assistindo agora. Isso ajuda muito o canal a crescer e a história começa exatamente aqui. O frio da madrugada abraçava a cidade em silêncio, enquanto ela caminhava sem rumo pelas ruas vazias. Os passos eram lentos, quase sem força. O estômago doía mais do que os pés cansados. Não havia comida, não havia destino, apenas a esperança frágil de encontrar algo melhor, antes que o dia amanhecesse por completo. Ela carregava uma mochila velha nas costas, leve demais para quem precisava tanto. Dentro dela, apenas lembranças e um casaco fino. O mundo parecia grande demais naquela noite e ela pequena demais para enfrentá-lo sozinha. Cada vitrine iluminada era um lembrete cruel de tudo que ela não tinha naquele momento. As pessoas passavam apressadas durante o dia, mas agora só restavam luzes e sombras. O som distante de um carro quebrava o silêncio, e o vento fazia companhia ao seu pensamento cansado. Ela se perguntava onde tudo havia dado errado, em que ponto sua vida saiu dos trilhos e por que precisava ser tão difícil continuar. Ela parou em frente a uma padaria fechada. O cheiro antigo de pão ainda parecia morar ali. O corpo reagiu antes mesmo da mente. O estômago roncou alto, sem vergonha alguma. Ela respirou fundo, tentando ignorar a dor, sabendo que não tinha dinheiro algum, nem coragem para pedir ajuda naquela hora. O céu começava a clarear lentamente, anunciando que a noite estava chegando ao fim, e com o dia vinha também o medo. Durante o dia, as pessoas olhavam mais, julgavam mais, perguntavam mais. Na noite, ela era quase invisível, e isso, às vezes, parecia mais seguro. Ela sentou-se na calçada fria, exausta, abraçando os próprios joelhos para se aquecer. Os pensamentos vinham desordenados, lembranças de tempos mais simples surgiam, quando um pedido não parecia algo impossível, quando confiar nas pessoas ainda fazia sentido. Antes de tudo, desmoronar aos poucos. Um poste piscava acima dela sem parar. A luz falhava como sua própria esperança. Ela fechou os olhos por alguns segundos, não para dormir, mas para respirar. O coração batia acelerado no peito e uma pergunta ecoava em sua mente: quanto mais ela conseguiria aguentar assim? Ela não queria muito, nunca quis, não sonhava com riqueza ou luxo. Naquele momento, o desejo era simples: um prato de comida, um lugar seguro, ou apenas alguém que a enxergasse, alguém disposto a ouvir sem julgar, algo que provasse que ainda havia saída. Foi então que ela tomou uma decisão simples, quase inocente diante da situação. Levantou-se devagar, respirou fundo e decidiu que faria um único pedido, não ao mundo inteiro, nem ao destino, mas à primeira pessoa que cruzasse seu caminho, sem imaginar que isso mudaria tudo. O sol começava a surgir entre os prédios altos, colorindo o céu com tons suaves de laranja. A cidade despertava lentamente ao redor dela. Passos apressados surgiam nas calçadas próximas. Ela observava cada pessoa que se aproximava, tentando criar coragem dentro do peito apertado, sabendo que não poderia adiar mais aquele momento. As mãos tremiam levemente enquanto ela caminhava. O orgulho lutava contra a necessidade real. Cada rosto parecia ocupado demais consigo mesmo. Alguns evitavam contato visual de imediato. Outros sequer percebiam sua presença ali. Ela sentia o peso de ser ignorada, como se não existisse para o mundo. Ela parou próxima a um semáforo movimentado, onde pessoas aguardavam o sinal abrir. Respirou fundo mais uma vez, reunindo forças. O coração batia tão alto que parecia audível. A garganta seca dificultava até as palavras, mas ela sabia que precisava tentar. Não havia outra escolha naquele instante.
A primeira pessoa passou rápido demais. A segunda fingiu atender o celular. A terceira apenas desviou o olhar em silêncio. Cada recusa sem palavras machucava um pouco mais. Mas ela permanecia ali, firme apesar do medo, lembrando que a fome não dava trégua e que desistir agora não era uma opção. Então, alguém diminuiu o passo ao se aproximar. Não parecia apressado como os outros. Ela sentiu que aquela era a chance. Engoliu seco e deu um pequeno passo à frente. A voz saiu baixa, quase um sussurro, mas carregada de sinceridade e cansaço. Um pedido simples prestes a ser feito. Ela não pediu dinheiro nem grandes favores, apenas algo que qualquer um poderia oferecer. Disse que estava com fome e sem rumo, que precisava de ajuda para aquele dia. Seus olhos falavam mais do que as palavras. Carregavam noites sem dormir e muita dor. Uma verdade impossível de fingir. A pessoa parou completamente ao ouvi-la. Olhou para ela de cima a baixo com atenção. Não havia julgamento naquele olhar, apenas surpresa. O silêncio que se seguiu pareceu eterno. Ela temeu ter falado de mais ou de menos. O medo da rejeição voltou a apertar e o arrependimento quase tomou conta. Por alguns segundos, ninguém disse nada. O barulho da rua parecia distante agora. Ela aguardava uma resposta que definiria seu dia, talvez até algo maior do que imaginava. Segurou firme a alça da mochila velha, preparando-se para ouvir um não educado, ou simplesmente ser ignorada mais uma vez. Mas algo inesperado aconteceu naquele momento. A expressão da pessoa mudou suavemente, como se tivesse lembrado de algo importante. Um gesto simples veio logo em seguida, e aquele pequeno movimento mudaria o rumo dela, sem que nenhum dos dois percebesse ainda. O início de algo que não estava nos planos. Ela ainda não sabia, mas aquele pedido simples, feito com tanta hesitação e verdade, tinha sido ouvido da forma certa, não como um incômodo, mas como um chamado, o tipo de encontro que não acontece por acaso e que surge quando tudo parece perdido, marcando o começo de uma grande transformação. A pessoa respirou fundo antes de falar qualquer coisa, como se estivesse escolhendo bem cada palavra. O olhar permaneceu firme, mas acolhedor. Ela sentiu algo diferente naquele silêncio. Não era pena nem obrigação. Era atenção genuína, rara de encontrar. E isso a deixou ainda mais nervosa. Sem dizer muito, a pessoa fez um gesto simples, apontando para a padaria logo à frente. A mesma que ela havia observado mais cedo, agora aberta, com o cheiro de pão fresco no ar. Ela demorou alguns segundos para entender. O coração acelerou de forma inesperada e os olhos se encheram de surpresa. Ela seguiu ao lado daquela pessoa em silêncio. Com medo de que aquilo desaparecesse de repente, cada passo parecia leve, apesar do cansaço. O som da porta da padaria abrindo ecoou forte. O calor do ambiente contrastava com a rua fria. E por um instante, ela esqueceu o mundo lá fora, sentindo-se apenas humana novamente. A atendente sorriu ao vê-los entrar, perguntando o que gostariam de pedir. Ela travou, sem saber o que escolher. Não queria exagerar nem parecer ingrata. O cheiro do café fresco confundia seus sentidos, e a fome tornava tudo ainda mais difícil, fazendo seus pensamentos se embaralharem. A pessoa ao seu lado percebeu sua hesitação e fez o pedido com naturalidade. Um café quente e algo para comer. Nada extravagante, apenas o necessário. Ela sentiu um nó se formar na garganta, pois aquele gesto simples tinha um peso enorme, muito maior do que parecia à primeira vista. Quando o prato foi colocado à sua frente, ela ficou alguns segundos apenas olhando, como se não acreditasse que era real. As mãos tremiam levemente ao tocar o copo quente. O primeiro gole trouxe mais do que calor. Trouxe alívio, trouxe dignidade, trouxe uma sensação esquecida de cuidado. Ela comeu devagar, tentando aproveitar cada pedaço.
não apenas pela fome, mas pelo momento do outro lado da mesa. Alguém a observava em silêncio, sem pressa, sem cobrança, sem perguntas invasivas. Aquele respeito a fez se sentir segura, algo raro para quem vivia sempre em alerta, como se precisasse se defender do mundo. Depois de algum tempo, a pessoa falou novamente, perguntando apenas seu nome. Nada além disso. Ela respondeu com voz baixa, mas firme, sentindo que podia confiar um pouco mais. Não era uma entrevista nem uma curiosidade vazia. Era um diálogo simples entre dois desconhecidos, unidos por um instante inesperado. A conversa seguiu de forma leve e cuidadosa. Sem entrar em detalhes dolorosos demais, ela contou apenas o essencial de sua história: perdas, decisões erradas, falta de apoio, nada dramatizado, apenas fatos. E a pessoa escutava com atenção verdadeira, como poucos haviam feito antes. Ela não sabia ainda, mas aquela escuta atenta, aquele café quente numa manhã fria, eram apenas o começo de algo maior. Uma porta que se abria lentamente, provando que um pedido simples, feito no momento mais difícil da vida, podia sim mudar tudo. Depois de terminarem a refeição, o silêncio confortável permaneceu entre eles. Não havia pressa para sair dali. A rua continuava seu ritmo lá fora, mas naquele pequeno espaço havia calma, algo que ela não sentia há muito tempo, como se o mundo tivesse desacelerado. A pessoa então fez uma pergunta simples. Se ela tinha para onde ir naquele dia, ela hesitou. Antes de responder, baixou o olhar e balançou a cabeça negativamente. Não havia mentiras naquele gesto, apenas a verdade nua e direta, sem rodeios ou explicações longas. Ao ouvir aquilo, a pessoa pensou por um instante, olhando pela janela da padaria, como se analisasse possibilidades reais, não promessas vazias ou soluções mágicas. Ela observava cada movimento em silêncio, tentando não criar expectativas grandes demais, com medo de se decepcionar novamente. A proposta veio com cuidado e respeito, nada imposto, nada invasivo, apenas a oferta de ajuda prática, um contato, um lugar temporário para ficar e a chance de organizar os próximos passos, sem pressão, sem obrigações escondidas, somente apoio naquele começo frágil. Ela sentiu o coração acelerar outra vez, não de medo, mas de esperança contida. As palavras pareciam boas demais para serem reais. Por isso, ela perguntou se era sério. A resposta veio firme e tranquila, confirmando que não era pena. Era apenas vontade de ajudar alguém. Ela respirou fundo, absorvendo tudo aquilo. A desconfiança ainda existia, era natural, mas algo dentro dela dizia para tentar. Ficar onde estava significava continuar perdida. Aceitar aquela ajuda podia ser um risco, mas também poderia ser a única chance de sair do ciclo que aprendia. Com um leve aceno de cabeça, ela aceitou. A voz saiu baixa, mas decidida, agradecendo mais do que conseguia expressar. Aquele simples gesto mudava sua postura inteira. Os ombros pareciam menos pesados agora, como se uma parte da carga tivesse sido retirada, mesmo sem saber o que viria depois. Eles saíram da padaria juntos. O dia agora estava completamente claro. A cidade parecia diferente sob aquela nova luz, não porque havia mudado de fato, mas porque ela havia mudado por dentro. Um fio de esperança se misturava ao medo, criando uma sensação estranha, porém boa. Enquanto caminhavam, a pessoa explicou com calma. Os próximos passos seriam simples e realistas, nada de promessas grandiosas ou atalhos, apenas organização, apoio e tempo. Ela escutava atentamente cada palavra, sentindo algo que não sentia há anos, a possibilidade real de recomeçar. Ela ainda não entendia completamente como um pedido tão simples, feito no momento mais difícil de sua vida, podia ter aberto uma porta tão grande,
Mas ali, naquele instante, pela primeira vez em muito tempo, ela não se sentia sozinha. O caminho parecia longo, mas não assustador. Cada passo agora tinha um pequeno propósito. Ela observava a cidade com mais atenção. Detalhes que antes passavam despercebidos surgiam, rostos, árvores, sons comuns do dia a dia. Tudo parecia diferente quando a esperança volta, mesmo que ainda fosse frágil e recente. Chegaram a um lugar simples e organizado, nada luxuoso, mas acolhedor e limpo. Era um espaço de apoio temporário, onde outras histórias também estavam sendo reconstruídas. Ela sentiu um misto de nervosismo e alívio. Não estava acostumada a ambientes assim, mas sabia que precisava tentar se adaptar. A pessoa explicou as regras com clareza, horários, respeito mútuo, compromisso com o processo. Nada parecia injusto ou impossível. Pelo contrário, tudo era surpreendentemente justo. Ela percebeu que a ajuda verdadeira tem limites, não para excluir, mas para ensinar autonomia. Algo que ela precisava reaprender. Nos primeiros dias, o cansaço acumulado apareceu. O corpo finalmente relaxou, depois de tanto tempo. Ela dormiu mais do que imaginava ser possível, acordando assustada algumas vezes, como se aquilo pudesse desaparecer de repente. Mas a realidade permanecia ali, trazendo uma sensação estranha de segurança. Com o tempo, pequenas rotinas foram surgindo, horários para acordar, refeições simples, conversas curtas. Cada detalhe ajudava a organizar a mente. Ela começou a se ver novamente como alguém capaz, não apenas como alguém tentando sobreviver. A autoestima dava sinais tímidos de retorno, algo que parecia perdido há muito tempo. Ela também começou a ouvir outras histórias, pessoas diferentes, dores diferentes, mas sentimentos muito parecidos. Isso a fez perceber que não estava sozinha, que cair não a tornava fraca e que pedir ajuda não era um fracasso, mas um passo necessário para continuar. A pessoa que a ajudou continuava presente, não como um salvador, mas como apoio constante, orientando sem controlar, ouvindo sem julgar. Isso criava um vínculo baseado em respeito. Ela sentia gratidão, mas também responsabilidade. Queria provar para si mesma que podia avançar, que aquela oportunidade não seria desperdiçada. Pouco a pouco, ela começou a fazer planos, coisas simples, possíveis e reais, documentos, trabalho, um lugar fixo no futuro. Nada vinha rápido, e ela sabia disso, mas agora havia direção, e isso fazia toda a diferença para quem antes caminhava sem destino algum. Havia dias difíceis, como sempre há. Momentos de dúvida e medo retornavam, mas agora ela tinha ferramentas para lidar, conversas, apoio e tempo para respirar. Não precisava mais enfrentar tudo sozinha, e essa consciência mudava sua postura diante de cada novo desafio. Ela começava a entender aos poucos que aquele pedido simples feito na rua não tinha mudado apenas seu dia, tinha mudado a forma como ela via a vida, mostrando que ainda existiam pessoas dispostas a ajudar e que recomeçar era possível, mesmo depois de tudo parecer perdido. O tempo passou mais rápido do que ela imaginava. Dias se transformaram em semanas de aprendizado. Cada pequena conquista tinha um valor imenso, um documento regularizado, uma entrevista marcada, coisas simples para muitos, gigantes para ela. O passado ainda existia, mas já não a dominava, agora era apenas parte da história. Ela começou a caminhar sozinha pela cidade novamente, mas agora com destino e propósito claros. As mesmas ruas pareciam menos hostis, como se o mundo tivesse mudado de tom. Ou talvez fosse ela quem enxergava diferente. A confiança ainda era cautelosa, mas crescia a cada novo passo dado. Em alguns momentos, ela lembrava daquela madrugada, do frio, da fome e do medo constante. Lembrava da calçada dura e da mochila vazia. E tudo parecia distante, quase irreconhecível. Não porque tivesse sido apagado,
mas porque havia sido superado com ajuda, tempo e coragem. Ela entendeu que o pedido simples, feito com vergonha e voz trêmula, não foi apenas por comida ou ajuda imediata. Foi um pedido silencioso para continuar vivendo, para ser vista, ouvida e respeitada. E alguém decidiu responder quando seria mais fácil ignorar. Agora, sempre que podia, ela observava as pessoas, especialmente aquelas que pareciam perdidas, não com pena, mas com empatia verdadeira. Sabia que uma palavra podia mudar um dia inteiro, assim como um gesto simples mudou o dela. E isso a fazia acreditar mais na humanidade, mesmo depois de tudo que viveu. Ela não tinha todas as respostas ainda. O futuro continuava incerto como para qualquer um. Mas havia algo diferente dentro dela, uma força silenciosa construída aos poucos, a certeza de que pedir ajuda não é fraqueza e que recomeços não precisam ser grandiosos, apenas precisam ser possíveis. O pedido que mudou tudo não foi complicado, não exigiu coragem heróica ou discursos longos, foi simples, humano e verdadeiro. Feito no momento mais difícil de sua vida, provando que pequenas escolhas podem gerar mudanças profundas quando encontram o coração certo. Ela seguiu em frente com passos firmes, levando consigo a memória daquele dia, não como dor, mas como aprendizado, sabendo que nem todos os finais são fechados, alguns são apenas novos começos disfarçados, esperando alguém ter coragem de pedir e alguém disposto a ouvir. Essa história não fala apenas sobre ela, fala sobre encontros inesperados, sobre escolhas silenciosas feitas todos os dias e sobre o impacto que um gesto simples pode causar em uma vida que parecia sem saída, lembrando que todos carregam batalhas invisíveis e que empatia ainda pode mudar tudo. Se essa história tocou você de alguma forma, inscreva-se no canal para mais histórias como essa, deixe seu like para apoiar o conteúdo e comente de onde você está acompanhando. Sua participação faz toda a diferença. Obrigado por ficar até o final e até a próxima história.